Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakhshati de novo para mais um episódio do nosso querido Hora de Juice. Semana cansativa, semana complicada, semana de mudança. Em breve cenário novo e hoje, quer dizer, cenário novo também já, né? Só que é um cenário bem improvisado e bem feinho. Mas, enfim, né? É a vida, é assim que segue a vida. Ah, Hoje eu acho que é um bate-papo muito legal para a gente conversar, principalmente com quem está começando na carreira. Por quê? Eu acho que todo mundo tem muita dúvida como declara variável, de como começa a programar, o que estudar e tal, mas tem um aspecto que às vezes a pessoa não consegue entender por que ela não tem sucesso, por que ela não está conseguindo encontrar aquela primeira vaga dela, que é como ela se coloca, né? Como é que ela se expõe, como é que ela se vende para os mercados, para as empresas, e isso para ajudar com a gente a falar um pouco do que é esse trabalho, como é que é recrutar pessoas, né? De como é que buscar aquela pessoa especial para aquela vaga tão querida, que é a nossa líder aí de recrutamento e seleção, Carla Moura. Carla, muito bem-vinda. E, por favor, se apresente aí, fala para a gente quem é a Carla Moura. Oi, pessoal. Oi, Joel, tudo bem? Estou feliz de estar aqui com vocês. Estou nervosa, minha primeira experiência, então me ajude. Eu sou profissional de recursos humanos há 17 anos, então sempre focada em recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Sou psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas e psicologia do esporte, então minha carreira está sempre voltada à performance, a trabalhar com pessoas mesmo, seja no esporte ou no ambiente organizacional. Estou na F-Câmara há um ano, exatamente um ano, estou fazendo aniversário de empresa. Olha Parabéns só, para mim. parabéns, parabéns. Foi um ano de muitos desafios. A gente passou por inúmeras mudanças aqui, o time cresceu, então espero contribuir bastante. E estou muito feliz pelo convite. Falar de pessoas é gostoso e sempre um desafio. Show de bola, mas eu vou dizer que eu já quero começar diferente já. Eu quero começar fazendo fofoca. Cara, assim, você tem 17 anos de experiência. Conta uma parada bizarra que você já viu no CV de alguém no LinkedIn. Cara, tem várias coisas, né? Por exemplo, a pessoa falar dos hobbies, mas colocar situações como, eu gosto de mergulhar com os amigos. Tem umas coisas estranhas, assim, mas ao mesmo tempo divertido. Acho que outra parada legal que tem são os nomes, né? Os nomes das pessoas e os e-mails. E daí a gente lê aquele e-mail e fala, cara, o que a pessoa pensou na hora de criar esse e-mail e colocar no currículo? Provavelmente foi aquela pessoa que criou aquele e-mail quando tinha 14, 13 anos, e aí cresceu com aquele e-mail, nunca fez outro, né? E continua com o e-mail até hoje, Pode né? ser. E o que a gente fala muito dentro do time de RS, que a gente comenta, é a curiosidade de onde vêm os nomes das pessoas também, né? Tem os nomes diferentes. Por exemplo, dá um exemplo específico. Facebookerson. Não, é sério? Mas veja, uma pessoa hoje de 30 anos, da onde surgiu tanta criatividade, né? Tem Facebookerson. Ah, Sério. nossa. É bem complicado, bem complicado. E esses são os cases, assim, bem divertidos que a gente encontra no nosso dia a dia. Aí agora, estendendo a pergunta, entendi, beleza. E quando você passa isso para um cliente aprovar, entrevistar uma pessoa, sabe, com uma característica dessa? O cliente chega a questionar se, oi, você mandou o nome errado aqui. O que acontece nesse tipo de situação? Olha, não tive, que eu me recordo agora, não tive nenhum cliente que questionou o nome. Mas os clientes que a gente tem um maior relacionamento e muita proximidade, a gente brinca com a situação, ele traz, nossa, que curioso esse nome, diferente. Vocês sabem a história? Ou na própria entrevista, o cliente, ele pontua com o profissional, perguntando, qual que é a história do seu nome, cara? Que seu nome é diferente, engraçado, divertido. E aí as pessoas acabam compartilhando. E geralmente é o pai e a mãe, ou às vezes muito mais o pai, porque dependendo da idade da pessoa, é a época que o pai ia registrar e a mãe não ia, né? Ficava na maternidade ainda. Então, quando a mãe chegava, ela tinha aquele impacto, né? Do nome. E assim, na tua percepção, é uma situação dessa. Não digo nem o e-mail, cara. O e-mail da pessoa, quer dizer, o e-mail não, é o nome da pessoa. Ok, é o nome da pessoa, ele não tem muito o que fazer. Mas
detalhes, vamos falar de detalhes especificamente, como o e-mail da pessoa. Tu acha que isso pode influenciar na concorrência da pessoa por uma vaga? Hoje em dia, o mercado está muito mais flexível em relação a essa característica como e-mail. E hoje, nós temos muito mais contato com essas informações do que, por exemplo, o requisitante da oportunidade. Mas eu já tive situações que gerou impacto, sim. Até do recrutador refletir, cara, será que se eu passar isso daqui, qual que é a percepção do líder dessa pessoa em relação ao contexto que diz esse e-mail? Entendi. E assim, tu acha que para quem está começando na carreira, porque é muito o nosso público aqui hoje, né, que tá a galera que está começando ou uma galera que está querendo transicionar de uma área para outra, tu acha que tem um impacto maior, menor nesse sentido, né, justamente por complementar por uma falta de experiência? Qual que é a tua visão nesse sentido? Olha, eu acho que está mais flexível, o impacto não é tão grande como no passado. Eu acho que o nosso mercado ele está muito aberto hoje. Agora, o ideal, ou não sei se nem é ideal, mas que talvez seja melhor para a pessoa criar um e-mail profissional mesmo e direcionar as ações profissionais a esse e-mail. Entendi. Eu acho que é sempre boa não dar chance pro azar, sabe? Eu concordo contigo. Eu também tenho essa percepção que o mercado está mais flexível e tal nesse sentido. Mas, na boa, não dá sopa pro azar, né? Não custa nada. É isso que eu sempre comento com as pessoas. Às vezes o time vem trazer, Carla, o que, que tu acha disso? Falo, no geral, vamos sempre orientar a pessoa e prepará-la para aquela situação, para aquele momento, porque às vezes é uma falta de direcionamento, de orientação, e o nosso papel é ajudá-lo, é guiá-lo para chegar no resultado positivo. Faz todo sentido para mim. E agora uma preocupação que é minha, pessoal, assim, tal. Como é que você acha que está o mercado para um executivo careca, gordo e barbudo, assim? Eu também pergunto isso porque vai que o Fábio se toca que ele tem um sócio ruim e tal. Como é que você acha que tem vagas para executivo, assim, para pessoas com essa característica? Principalmente no mercado de tecnologia, tem mais espaço para um cara careca, de barba, se for simpático como você. Isso. Mas assim, falando, falando sério agora, acho que as pessoas estão muito mais abertas em entender as habilidades. E aí, falando de soft e hard skill mesmo. O que esse profissional vai gerar de valor, de eficiência para o negócio dele. Então, como que ele vai transformar, e no caso de executivo, a gente fala de liderar outras pessoas, quais as habilidades deles para trabalhar com a equipe para chegar nesse resultado? E assim, já, né, realmente levando esse tópico um pouco mais a fundo, conta um pouco, acho, para esse pessoal, essa experiência de como é trabalhar com recrutamento dentro do mercado de tecnologia. Por quê? Eu te faço essa pergunta, que eu acho que é legal a galera entender como a cabeça do recrutador funciona, né? O que ele está olhando, o que ele está buscando, até para ele talvez olhar com isso, caramba, não pensei que isso poderia ser importante. Então, conta um pouco para nós como é que é esse dia a dia, essa procura aí para profissionais, como é que funciona. Bom, o nosso dia a dia, assim, uma palavra se define desafiador, né? Focando em tecnologia, o mercado é extremamente aquecido mesmo para esse público. Tem muita oportunidade. Agora tem pontos que são muito importantes e que ajudam nós no nosso dia a dia mesmo. Hoje nós temos como algumas ferramentas que nos ajudam a chegar, a encontrar esses profissionais. São alguns ATS, aqui no caso na F-Câmera nós utilizamos a Knube, mas também utilizamos muito o LinkedIn, entre outras fontes de recrutamento, indicação dos nossos profissionais. O próprio programa de formação nos ajuda muito, a comunidade que é a Hora de Juice. Então, por exemplo, as pessoas hoje dizem que viu um vídeo da Hora de Juice, então isso está virando uma forma de atração para nós também. Que legal. É bem legal esse dado. E a indicação dos nossos profissionais, as pessoas que estão com a gente indicam muitas pessoas porque eles gostam do nosso ambiente. Então, essas são as nossas formas de buscar os profissionais, e eu acho que essas três últimas são as que hoje, uma das que mais nos ajudam no dia a dia. E tem muitos profissionais que saíram da F-Câmara que pedem para retornar, inclusive, por conta do clima, do foco que a gente tem em pessoas mesmo. Então, tudo isso nos ajuda demais. E são alguns pontos, né? Falar da comunidade, acho que para você é um orgulho. Ah, para mim com certeza.
Ao me ajudar esse povo doido que me aguenta aí. Mas realmente está tomando uma proporção grande no mercado e tem nos ajudado de maneira efetiva. Para nós é muito importante o detalhamento das atividades dos profissionais nas fontes que nós utilizamos hoje. Ainda existem profissionais que colocam, por exemplo, pessoa desenvolvedora full stack, mas quais os hard skills que eles utilizam? Então, isso restringe a nossa busca. E às vezes na própria ferramenta restringe que ele apareça nas nossas triagens. Deixa eu até te fazer uma pergunta e emendar nisso aqui, cara. Eu quero falar também de soft skills, mas vamos focar aqui no hard mesmo para te quebrar isso. Porque é realmente uma dúvida que eu tenho, tá? Eu realmente não sei dizer. A sopa de letrinhas. Tipo assim, eu sei Java, por exemplo. Eu sou desenvolvedor Java, só que eu sei 20, 30 frameworks diferentes. Sei lá, sei Hibernate, sei Spring, sei um monte de coisa nesse sentido. Na hora de eu procurar uma vaga, de dar visibilidade para a recrutadora, vale a pena eu colocar essa sopa de letrinhas de frameworks e tal? Ou eu tenho que focar mais no essencial, digamos assim, e não ser tão detalhista? O que você recomenda? Nossa, nos ajuda muito se a pessoa colocar essa sopa de letrinhas e mantê-las atualizadas, porque às vezes está muito antigo. Então, por exemplo, é um cara que trabalhou, vou exagerar aqui mesmo, vou pôr o pé na jaca, COBOL. Hum, Mas ele está hoje trabalhando com frameworks mais modernos, como ou Java, Node ou Go, por exemplo. E é o que nós estamos buscando. Então, ele coloca num campo que ele utiliza tecnologias mais modernas e tal, mas não as descreve. Isso para a gente impacta, porque dali a gente já conseguiria já abordar o profissional, chamá-lo e até compartilhar. Olha, eu vi que você tem experiência com tal, tal, tal framework, faz sentido para esse meu desafio, quero conversar contigo e fazer um primeiro contato, mas já direcionar para ele a expectativa, alinhar, começar a alinhar a expectativa ali naquele primeiro contato. E quando não tem, isso torna o nosso trabalho mais desafiador. E aí a gente tem que aguardar a pessoa responder, às vezes ela não, a comunicação fica um pouco trucada. Se tem essas informações, nos ajuda até a gente colocar mais um contexto melhor da oportunidade para ele. entendi, entendi. Deixa eu te contar uma historinha minha e te fazer uma pergunta no final. Eu sempre fui muito assediado por vagas no mercado. Sempre fui muito assediado e tal. Até no momento que eu fiquei cansado, sendo bem cansado que for. Então, assim, eu tenho 5 certificações da AWS, tenho uma certificação da GCP e tenho 3 certificações da Azure e tal. E aí, eu não aguentava mais receber propostas nesse sentido. O que eu fiz? Tirei minhas certificações do LinkedIn. Hoje, se entrar no meu LinkedIn, não tem nenhuma dessas certificações e tal. Para mim, ficou claro que realmente abaixou o número de propostas que eu aceito para posições de AWS, posições de cloud e tal, abaixou significativamente nesse sentido. Então, minha pergunta para ti é: tu tem essa percepção mesmo, que nem certificações ainda são um peso, são um critério importante para algumas vagas, por exemplo, de desenvolvedor, ou isso não faz diferença hoje para ti? Como é que tá? Porque eu tenho a sensação que certificações, principalmente quando envolvem clouds, né, a nuvem, fazem muito sentido ainda. Sim, dependendo da atuação do profissional, isso faz sentido. Alguns dos nossos clientes ou lideranças pedem, mas dependendo da atuação do profissional, para outros eles falam que é um complemento, que é ou um diferencial no caso do profissional não ter muita experiência prática. E aí vem como complemento. Então, eu já tive clientes que falou assim, Carla, a gente pontuou, né? É imprescindível a certificação? Ele falou assim, depende. Se o profissional não tem muita bagagem técnica de dia a dia, essa certificação vem para mim muito importante. Mas eu percebo uma flexibilidade muito. Se o profissional, é um cara que tem habilidade em lidar com cenários mais complexos, já passou por situações parecidas com que ele vai atuar naquele momento, a gente consegue flexibilizar e não ter a exigência da certificação. Agora, isso tem exceções, por exemplo, quando a gente fala de uma cloud ou algo nesse sentido, alguns clientes pedem. Entendi, entendi. Para mim faz sentido porque, para mim, abaixou o nível de propostas, mas até para deixar claro, principalmente
para vagas que, tipo assim, são muito high skill e são vagas para fora. Então, por exemplo, quando eu tinha as minhas certificações ainda no LinkedIn, eu recebia proposta para o Canadá, para o Japão, para a Alemanha, e isso em 2018, 2017 e tal, para trabalhar em Amazon, para trabalhar nessas coisas. Quando eu tirei essas certificações, isso parou. Então, para mim, eu acho que ainda assim, quando são cargos muito high skills, de expertises bem específicas, ainda faz sentido. Mas eu não acho que hoje qualquer certificação pode te dar uma vantagem. Eu acho que principalmente nessas vagas que são muito high-end, aí realmente consegue te dar um bom diferencial. Só complementando, já você chegou a falar de vagas internacionais. As vagas internacionais que nós estamos trabalhando atualmente não têm essa exigência, por exemplo. Eles se apegam muito mais ao tempo de experiência e não flexibiliza. Precisa efetivamente, por exemplo, um sênior ter de 5, 6 anos de experiência naquela tecnologia e eles não exigiram nenhuma certificação. É verdade, você trabalha muito com o mercado europeu aqui, o mercado de fora também. Conta pra gente um pouco do que é essa diferença que você vê assim, beleza, como o mercado brasileiro qualifica um profissional e como o mercado europeu qualifica esse profissional. O que é importante para eles, que não é importante para nós, talvez. Fala um pouco dessa diferença. Eu acho que a primeira diferença aqui, que eu já coloquei um pouco, é em relação ao tempo de experiência, que não tem flexibilidade. A pessoa pode ter estagiado com mobile, por exemplo, 1 ano, mas a vaga exige um conhecimento com uma biblioteca, no front, enfim. Mas eles exigem que a pessoa tenha exatamente para um sênior 6 anos no front. Não consideram, por exemplo, o período de estagiário daquele profissional. Diferente daqui do Brasil, que a gente leva outros fatores em consideração. Então, por exemplo, às vezes não tem, é óbvio que a gente tem um tempo, sim, que as pessoas balizam dessa forma, só que a gente leva em consideração a habilidade da pessoa em lidar, case de como que ela lida num cenário mais adverso, com uma situação desafiadora dentro do projeto que ele está. E acaba flexibilizando. Então, às vezes, a pessoa está no mercado com uma tecnologia mais antiga, 5 anos, 6 anos, e ela migrou para uma tecnologia nova, ela continua sendo um sênior para nós, mas na Europa não. Não tem conversa. Não. É isso e pronto. Eles realmente levam à risca o tempo que o profissional atua com aquela tecnologia. Tu vê que a gente pesa, né, as coisas diferentes, mas eu acho que também porque o mercado europeu ele não é tão flexível, né? Ele sofre com a escassez, mas ele não está tão disposto a flexibilizar, né? Eu percebo que a nossa cultura é muito mais flexível, sim. E a gente sentiu isso daqui na pele com essa experiência, mas foi muito importante para nós. Mas tu não acha que um pouco dessa rigidez nesse processo também tem a ver com essa necessidade que talvez esses mercados lá fora tenham, que a gente não tem, de unir várias culturas? Tu não acha que isso pode ser também um pouco gerado porque fazer um indiano trabalhar com um brasileiro e com um alemão pode ser um desafio assim por si só? Qual que é a tua percepção nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, porque eles têm. Aqui a gente também tem culturas diferentes, mas o brasileiro ele tem um outro jeito de lidar, né? Ele é mais maleável, vamos entender, vamos ver como funciona. E lá fora não, cara, é assim, precisa ser assim, a gente tem que entregar tal prazo, e tem um mix maior tá, de pessoas de países diferentes. Por exemplo, um dos nossos clientes que a gente atende na Europa, eles têm polos em vários países, então toda essa nuance deles talvez exija cada vez mais que tenha essa rigidez. Falando nisso, né, no mercado internacional que a gente tem aqui hoje, dá para escapar do inglês? Não. Não dá para escapar do inglês. Não dá para escapar do inglês. É um critério de avaliação. Uma das etapas do nosso processo seletivo é a validação do inglês. Mas deixa eu entender. Good morning, tá bom? Good night? Não. Não atende. Não é só a documentação, saber ler a documentação. A gente hoje é de B2 para cima. Então realmente tem que existir uma certificação específica para tu conseguir passar. Nós não pedimos a certificação, mas é feita uma avaliação do nível de inglês do profissional, e os profissionais que dão sequência no processo seletivo, dependendo, de acordo com a senioridade da vaga,
É de B2 para cima. De acordo com a senioridade, então. Sim. Então aí, ó, o pessoal que está ouvindo aí para a dica já sabe, porque eu aprendi inglês vendo anime, jogando RPG, essas coisas, e eu acho que a minha fala só não é melhor porque eu não converso, né? Mas toda essa minha aprendizagem foi ao longo da minha vida, foi por causa dessas coisas. Mas então você que está ouvindo aqui o podcast, você que está ouvindo aqui o Hora de Juice, né, que adora ler uma documentação, codar, aprender um framework novo, não esquece do complemento, não esquece da linguagem, não deixa de lado porque não adianta e realmente não tem conversa. Aliás, assim, eu posso dizer também que de todas as entrevistas que eu passei, o pessoal fica chocado agora, né? Fala, não, mas tu faz entrevista trabalhando na Ficam? Não, por que não? Às vezes tem que saber até para saber como é que tá, né, as coisas e tal. Toda entrevista que eu fiz internacional, o cara não quer nem saber. Já vem conversando contigo e realmente é uma conversação já de cara. Não tem bom dia, eu vou te fazer umas perguntinhas em inglês. A entrevista é desde o bom dia, tudo em inglês. Então, se você se enrola. Sim. E tem um ponto, né? Engraçado disso, né? Eu não sei se tu já pegou esse tipo de situação. Porque o pessoal também pode estar achando assim, beleza, eu consigo entender o que um americano fala, mas espera aí, às vezes quem vai te entrevistar é um indiano, às vezes o que vai entrevistar é a outra língua. E para mim eu tive péssimas experiências, é difícil, eu tinha que pedir para o cara falar um pouco mais devagar, então isso também é uma dificuldade. Nesses processos também tem disso? Que você participa hoje? O processo em si seletivo não. Agora, os profissionais que iniciam no projeto, né, dentro do cliente, enfim, eles trazem dados que às vezes na reunião eles entram com a expectativa de estar falando com um americano, e não, é um indiano, é um cara da China, do Japão, e ele tem que se virar para estabelecer a comunicação entre eles. E não é fácil, é um outro desafio, porque apesar da vaga ser para uma oportunidade na Europa, eles estão ligados com outros países. Então, tem outros desafios, que é a comunicação entre pessoas, por mais que seja o idioma inglês, mas que tem dificuldade. Eu sei que a gente tem algumas vagas de Portugal, que é uma grande empresa do mercado de vestuário, de e-commerce gigantesca assim na Europa. Tu tem ideia, para a gente citar um caso aqui específico, desse caso específico, tu tem ideia de mais ou menos quantos países tem profissionais envolvidos no time de TI? Eu participei numa reunião na sexta-feira agora, e aí o time compartilhou que eles já tiveram interface com pessoas de 5 países diferentes. Nossa. É um desafio. Então, ora eles estão falando português de Portugal, inglês, e aí só que o inglês com pessoas de países totalmente diferentes. Eu fico imaginando virar a chavinha também na cabeça da pessoa, né? Porque eles trabalham no fuso da Europa. Então, acorda, aqui no Brasil é 6 horas da manhã, lá eles estão 4 horas na frente. Então, tem tudo isso ainda. Eu vou te falar que, tipo assim, a minha experiência é bizarra nesse sentido, porque, para mim, se eu for cair num time técnico, eu consigo conversar de boa. Mas, por exemplo, se tu me mandar eu comprar pão na rua, eu. Se me falar, por exemplo, de falar chinelo, eu já não sei a palavra. Então, para mim é difícil. Acho que porque a gente lida com tanto isso no dia a dia, que para mim, coisas do dia a dia, me falta vocabulário. Agora, coisas que são técnicas, não falta. E aí o problema é que, assim, para quebrar o gelo, para ter, né? A gente não fala só de tecnologia, né? Não. E o que acontece? Às vezes não tem só tem pessoas da área de negócio, não tem pessoas de tecnologia só. Para a gente fechar esse assunto um pouco de hard skills e linguagem, passa, e depois eu quero falar um pouco para ti sobre soft skills, até para validar as minhas percepções, porque às vezes eu estou passando ideia errada para o pessoal e, sei lá, é bom me corrigir. Sobre hard skills e soft skills, além das dicas que você já deu, quer dizer, soft skills não, né? Só hard skills. Tem alguma dica específica que você fala para ajudar, além da sopa de letrinha? Tem sim. Acho importante descrever cases de produtos que trabalharam, ajuda bastante. Até para a gente ver se tem familiaridade na atuação, porque às vezes, até para o objetivo dela, ela quer continuar nesse mercado, ela quer trabalhar num outro mercado, porque aqui na F-Câmara a gente atende N verticais.
Então, a gente também consegue direcionar de uma maneira mais assertiva. Até para falar de uma situação, porque assim, eu não estou falando de vaga de sênior, tá? Não tô falando de vaga de sênior, mas assim, por exemplo, quando eu era assediado, assim, era para trabalhar em, sei lá, local web, era para trabalhar em, sei lá, AWS, era para trabalhar na própria Microsoft e tal, nesse sentido. O que eu quero dizer? Nessas empresas que, digamos assim, são mais alvo para os desenvolvedores, que, sei lá, Mercado Livre, Nubank, enfim, essas empresas e esses clientes nossos que são assim mais target, para entrar nesses clientes, eu não acho que assim é um esquema que tem tanta falta de profissional que qualquer profissional que entra, né? Então, assim, o que esses pontos chaves que, no teu ver, essas empresas estão olhando e que realmente faz um diferencial para a pessoa? Olha, eu vou dizer que, não sei se aqui só o sênior, mas acho que de maneira geral, além do hard skill, do conhecimento técnico dessa pessoa, é o soft skill, é o comportamento. Porque o técnico, a gente sabe, a gente consegue treinar, tem plataformas, ferramentas, tem hoje várias metodologias que ajudam essas pessoas. Agora, o soft skill é o que mais contribui. Hoje a gente tem esses parceiros que nós temos, eles mesmos colocam esse cenário, assim, a profissional é muito bom tecnicamente, agora a gente não sabe se por conta desse perfil comportamental ele vai bem nesse time. E você lida hoje, por exemplo, com. Não estou falando de você recrutar, eu sei que você recruta, mas você lida com tech leaders que estão contratando também no teu dia a dia? Sim. E isso é uma característica que esses tech leaders também procuram? Esses caras técnicos também procuram? Você fala devido ao interesse dessa pessoa na oportunidade ou ele buscando um profissional para o time dele? Isso, ele buscando um profissional para o time dele. Ele olha para essas coisas de soft skills? Você sabe que o TL às vezes menos. A gente tem situações de pessoas que olham muito mais do hard skill e fala, cara, eu preciso de um cara que chegue jogando aqui. Eu não tenho tempo hoje de treinar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu tenho TLs que eles falam assim, Carla, esse profissional é muito bom tecnicamente, eu acho que ele vai atender. Agora, essa questão comportamental, e aí é uma coisa que a gente vai discutindo com ele, pode gerar um impacto para nós. Mas eu acho que ainda mais são pontuadas as questões técnicas e não comportamentais, em alguns casos. Então, o equilíbrio é essencial. Não adianta ser só uma coisa ou só outra. No meu ponto de vista, precisa ter um equilíbrio sim, porque como eu coloquei mesmo, né? As pessoas vão se desenvolver, se ele quer crescer, ele vai buscar o conhecimento, a gente vai apoiá-lo para se desenvolver e chegar no objetivo de carreira dele. Agora, a questão comportamental faz muita diferença hoje, até porque às vezes o profissional vai atuar em mais de 2 squads, então, e a gente está falando de times às vezes completamente diferentes. E nessa questão agora que a gente entrou, beleza, pandemia, todo mundo remoto, e parece que agora a gente vai continuar remoto. Você sentiu algum tipo de exigência a mais para essas vagas agora estão remoto? Tipo, tem alguma coisa que os tech leads, os diretores, enfim, as pessoas que estão recrutando estão olhando a mais que surgiu depois da pandemia? Eu acredito que sim, que a pandemia deixou as pessoas mais distantes de certa forma, dá mais autonomia para as pessoas. Então, o que vem surgindo muito para nós é a questão da ausência das pessoas nos ritos, ligar a câmera. Então, desde o processo seletivo, essas informações que parecem básicas, a gente vem reforçando com os profissionais a importância de fazer. Então, eu sei que na área de desenvolvimento, assim, tem gente que não curte mesmo ligar a câmera e tá tudo bem, mas os clientes vêm exigindo mais que as pessoas mostrem seu rosto e participem ativamente dos ritos. E é um grande desafio da maior parte dos times hoje. Sério? Sim, a gente conversa muito com os TLs, a gente faz um acompanhamento desses profissionais e hoje o nosso grande desafio é engajar as pessoas para participar ativamente dos ritos e mostrar o seu rosto, né? Participar ativamente, contribuir com a sua opinião, tudo mais. Olha só. Quem diria? E assim, é que eu sou de humanas, então eu falo assim, ligar a câmera pra mim é normal, eu falo, cara, vamos ligar, que é importante nós nos vermos, porque a gente já tá tão distante, mas às vezes a pessoa não é nem porque ela não quer, que às vezes ela
tá sem camiseta, ou tá com o cabelo bagunçado. Mas é muito importante que faça. E agora deixa eu inverter. Como é que chega para ti, se chega em você, pessoas falando, ai, que saudade de se reunir com o pessoal, ai, que saudade de visitar um escritório, ter essa experiência. Acontece também? Acontece, Joel. Eu acho que as pessoas estão carentes do contato humano. E tá muito. Eu acho que tá numa crescente. Eu acho que agora, com a flexibilização da quarentena, o que a gente tem escutado muito das pessoas assim: ah, vamos nos reunir, vamos conversar, vamos marcar de ir para o escritório, vamos trabalhar um dia no escritório. Nós estamos engajando muitos profissionais, cara, ó, as portas estão abertas, vem para cá. Mas eu percebo que é como um ambiente de network. Eles buscam ainda assim essa flexibilidade. Não é o dia, assim, não tem um dia exato. Hoje eu me sinto confortável, eu vou, vamos reunir a galera naquele dia. Vamos marcar um dia para trabalhar todo mundo, a gente trocar ideia. E aí a gente trouxe alguns profissionais para o escritório e alguns estão vindo hoje por livre e espontânea vontade, assim. Às vezes porque tem uma obra no vizinho, o barulho atrapalha, a internet tá ruim, e outro que fala assim: "Ah, gostei do ambiente, quero ir para a câmara". Legal. Você falou um ponto agora que até perguntar o que você acha realmente disso. Ninguém tem dúvida que o remoto, essa questão do remoto, trouxe benefícios. Ah, não preciso pegar 3 horas de ônibus, enfim, todo mundo sabe dessa história. Isso aí é certo para todo mundo. Mas ao contrário, você acha que também teve um percentual que perdeu um ponto de apoio, sabe? Perdeu uma oportunidade de ter um local salutar para você se afastar um pouco de casa e tal, nesse sentido, realmente, porque não tem, às vezes, uma estrutura montada, nunca teve que se preocupar com isso, tinha um lar bem mais compacto, que não precisava, e sentiu esse baque durante a pandemia? Sim. Algumas pessoas disseram que no começo foi difícil a adaptação, por vários fatores, não só por não ter estrutura, mas é filho em casa, mulher, cachorro. Então, tudo isso é um desafio, né? Acho que alguns passaram pela questão do filho querer participar de reunião e tudo mais. E que eu acho uma gracinha, inclusive. Eu até estimulo, coloca o filho. Isso que eu ia perguntar. Tem aparecido muito cachorro, muitos filhos nas suas reuniões? Ah, nas minhas, sim. Às vezes aparece. Mas, voltando ao foco da pergunta, as pessoas trouxeram, sim, esses cenários e algumas sentiram falta por conta de não ter estrutura mesmo, e outras também trouxeram pontos em questão à aprendizagem, porque quando está todo mundo junto era muito mais fácil. Eu viro para o lado, eu pergunto, pô, é assim que faz? Cara, ou às vezes eu escuto meu colega falando, ah, eu fiz assim, 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 assim. Ele nem precisa perguntar, né? Ele vai lá e já fala, se meu colega fez, eu fiz. E no home office nós perdemos isso, né? Então algumas pessoas trouxeram esse ponto. Eu concordo. Eu acho que assim, o pessoal fala, mas é só um clique, é só chamar. Cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, pode ser um clique no Teams, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma pegada. Não é a mesma pegada mesmo. Então acho que esse foi um dos pontos assim que para algumas pessoas eles relatam como um ponto que fez falta essa troca com a equipe, por mais que tenha ferramentas para eles se comunicarem, mas às vezes as pessoas não respondem na mesma hora. Então tem alguns fatores que e ele precisa resolver aquele problema naquela situação naquela hora que ele está codando, e então isso diminui o nível, acho que uma forma de aprendizagem, né? De troca. É verdade, é verdade. Falando nessa troca, né? Aproveitar já para embarcar de vez no assunto das soft skills. Eu sou um defensor e quero escutar de uma recrutadora que o dev que eu gostava de ser morreu. Então, assim, eu sempre fui o dev tela preta, tudo escuro, é só letrinha na tela, nada de interface visual, fone de ouvido, me diz o que eu quero fazer e me esquece e tal. E eu gostava muito de trabalhar dessa maneira. Hoje, para mim, pelo menos para minha carreira, se eu tivesse me apegado a isso, aonde eu teria chegado, eu teria ficado muito limitado. Então, hoje, o que eu sempre falo para as pessoas que estão indo através da nossa comunidade, que estão começando a carreira, que escutam esse podcast, que, cara, comunicação e essas soft skills
são fundamental para ti, que está em contato não só com o desenvolvedor, mas também está com o cliente, com o cara que está contratando? Qual é a tua percepção? Soft skill é muito importante e faz diferença no processo seletivo. Então, a gente já percebe na nossa abordagem mesmo, a tratativa das pessoas, é, começa na. Tudo bem, a gente sabe que o dev, a pessoa desenvolvedora, ela recebe muita proposta e é o nosso foco maior aqui. Ele tem web inflado, deve? Ah, alguns têm. Vamos ser sinceros, assim, alguns têm. Eu já aprendi muito. Acho que o que eu sei tecnicamente de falar de tecnologia e tudo mais, eu aprendi entrevistando boas pessoas. É óbvio que eu fui buscar informação. Tem pessoas com ego inflado, sim, mas tem pessoas que gostam, no processo seletivo, de compartilhar informação e se ele vê que a gente tem interesse, cara, ele dá uma aula. E isso é legal. Eu não acho ruim, eu falo pro time, eu falo assim, a gente aprende muito conversando com as pessoas na entrevista. Então vamos aproveitar esse momento. Essa troca de conhecimento. É muito importante, a gente aprende mesmo. Tem pessoas sim com ego inflado, mas no fundo ainda o soft faz diferença, a maneira que a pessoa se comunica, se coloca, compartilha as informações, é uma questão da postura dele diante as situações, porque isso pode fechar portas sim. E isso, aproveitando o gancho aqui já, porque a gente fala muito de como contratar, de como ser contratado. Você acha que soft skills, a falta delas, na realidade, é um dos grandes motivos de um desenvolvedor ser desligado de uma empresa hoje? O maior deles. Sério? O maior deles. Maior que hard? É, sim. Hoje o maior índice de desligamento é por questões comportamentais. Quando o cliente ou o time interno mesmo vem, às vezes ele vem falando, é uma questão técnica e a gente vai se aprofundar disso e a gente percebe que tem questões comportamentais. Então, não é clichê de mercado, a maioria das pessoas hoje sai por soft skill mesmo, por não se adaptar a uma mudança, a uma orientação do líder, e entre outros fatores. E tu acha que isso termina só numa questão do desligamento, ou tu acha que o fato do cara não se preocupar com essas soft skills limita onde ele pode chegar na carreira? Eu acredito que limita, Joel, porque eu penso que assim, o desenvolvedor ele tem uma carreira longa, tem muitos desafios, a tecnologia ela muda muito rápido, então ele sempre tem que estar estudando. Então, o hard skill vai fazer parte, vai acompanhá-lo nisso. E o comportamento, ou a pessoa entende a necessidade da mudança e precisa fazer sentido para ela aquilo, porque se não faz sentido, não tem mudança. Ele pode receber N feedbacks do líder, mas não tem ação. Não faz efeito, eu brinco, né? Não faz cócegas. Se não fizer cócegas, se não fizer sentido para a pessoa, ela não vai buscar essa mudança de perfil comportamental. E aí, pode ser o melhor líder, trabalhar com o melhor feedback, é um desafio muito grande. E para o líder também é ruim perder uma pessoa que ele acredita que ele tentou. Acho que a maior frustração dele é ele trabalhar feedback, é ele orientar em N sentidos e, e a pessoa não evoluir. E ele tem que tomar essa decisão. Com certeza. E eu digo assim, é sempre o tipo de coisa que vale uma análise, né? Eu, por exemplo, cara, eu tenho fama de ser carrancudo, eu tenho fama de ser mal-humorado, eu tenho fama de não saber. E é tudo verdade. E é tudo verdade, né, essas coisas. Só que assim, cara, ser esse cara comunicativo, para mim não é uma tarefa fácil. Mas cabe, né, algumas coisinhas que são básicas e que te ajudam a melhorar muito nesse aspecto. Que nem, por exemplo, tinha gente no escritório, isso na F-Câmara mesmo, tá? Que tipo assim, a gente era na época que estava presencial, eu trabalhava numa sala que tinha uns 100 pessoas na unidade de Santos. Tinha gente que chegava e ia dar bom dia um por um mês de um por um. Eu falo, não, eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Mas assim, quando eu chegava no escritório, eu dava pelo menos um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia geral e ia para minha mesa. Então assim, acho que vale a pena você se esforçar a ter um mínimo de comunicação. Mas eu sou tímido, mas eu fico cheio de receio. Cara, se esforce nesse sentido, procure evoluir, porque assim,
faz diferença. Até porque, assim, na boa, bom dia, né? E um tchau, alguma coisa nesse sentido, não interessa, cara, é para todo mundo. Não interessa se você não conhece a pessoa, não interessa se é a tia que faz o cafezinho ou se é o presidente da empresa, né? É o básico. Então, se você não está fazendo nem isso, sai com essa reflexão, tenta mudar e simplesmente esse gesto simples de dar um bom dia, acho que vai mudar bastante coisa para ti. Experimenta, depois conta pra gente nos comentários aí o que foi a tua experiência. Faz um mesinho isso e conta pra gente como é que vai. Tu acha que faz sentido o que eu falei ou não? Faz sim, e também isso gera um espaço de abertura do outro te procurar, porque ainda, querendo ou não, as pessoas têm um pré-julgamento sobre as outras, eu acho que tem que procurar entender por que o Joel é uma pessoa mais séria, mas é o estilo dele, ele não vai mudar essa postura, mas, cara, não significa que ele é uma má pessoa. Então, deixa eu me aproximar dele. Será que se eu pedir ajuda ele vai estar ali para me ajudar? Tenho certeza que sim. Então, também tem que tirar essas barreiras que nós vamos colocando às vezes, sabe? Mas, assim, o bom dia é uma questão de respeito mesmo. Assim, eu não entro no mérito do bom dia, do boa noite, porque eu vejo como respeito, assim. Sensacional e agradeço o voto de confiança. Ah, eu ouvi nos bastidores, assim, que o João entende tecnicamente. Então, gente, procurem ele. É legal a gente falar assim disso porque essa questão, eu bato tanto nessa tecla, porque assim, o papo de velho, né? Na minha época, eu sempre faço papo de velho, na minha época, mas assim, eu tenho essa percepção, porque quando era 2008, 2009, 2007, já programava lá atrás, e assim, a maioria dos projetos que eu tocava naquela época era tipo assim, esse aqui é o stakeholder, esse aqui é o Joel, e ele vai desenvolver a tua demanda. Então fala para ele tudo o que você quer e ele vai desenvolver para ti. Uma grande maioria dos meus projetos lá atrás eram dessa maneira. Então você necessariamente só precisava se comunicar com uma pessoa. Só aquela pessoa e acabou. E aí assim, veio digital. Veio digital, veio a era digital. Então, assim, você não desenvolve mais para uma pessoa, né? Você desenvolve para milhares de pessoas, são equipes grandes, gigantes para gerenciar e tal, e você não trabalha mais sozinho, sabe? Você não trabalha com uma coisa. Você trabalha com coisas gigantescas e tal, que são desenvolvidas por várias equipes e tal. Então, a pensar que isso não vai afetar a maneira como você tem que se comunicar, é ingenuidade, né? Ô, Joel, não sei se é da sua época, né? O desenvolvedor Bit Byte. Ah, era eu. Esse era eu. Esse era eu. Esse era eu. E aí mudou, né? Hoje as empresas não buscam mais esse cara bit byte. É a pessoa que interage com a área de negócio, com o usuário que não entende, cara, bolufas daquilo, e ele precisa traduzir a necessidade da pessoa. Então, quantas habilidades ele não tem que desenvolver para isso? E é esse cara que vai ser o tech leader, né? É esse cara que vai ser o mega arquiteto. Esse é o cara que foi. Eu não sei se tu já ouviu um desses podcasts, que eu falo isso direto aqui, mas eu sempre cito alguns livros, né? Um deles é do Daniel Kahneman, que é um livro chamado Design It. Então, assim, por que eu sempre cito esse livro? Não é que esse livro, sabe, ele seja o supra-sumo, não sei o quê. O livro é muito bom, mas não é nada assim fora da média. Mas por que eu cito esse livro? Porque na segunda ou na primeira página do livro, já de cara, o Daniel Kahneman ele fala assim: o papel do arquiteto tem que ser três pilares: tecnologia, negócios e pessoas. Então, assim, cara, a gente tá falando do arquiteto de software, o cara que desenha o sistema, que é o cara que seria mais bit-byte que teria antigamente lá atrás, era esse cara. Só que hoje esse cara, ele define ele como um cara de pessoas e negócios. E aí, por último, ele fala, e também tecnologia. Então, como mudou isso, né? Como mudou? Mudou mesmo, e isso exige cada vez mais a capacitação das pessoas da área de TI em conhecer e saber desenvolver habilidade em lidar com pessoas. Até porque, tipo assim, né? O teu trabalho não depende mais de você, né? Não era que nem o João no passado que falava com uma pessoa e o meu trabalho, a minha entrega dependia só de mim, né? Agora a entrega depende de um time. E são pessoas com percepções diferentes, maneiras de agir diferentes, com problemas diferentes, com experiências diferentes. E aí um arquiteto, um tech lead tem que fazer
saber, falando dessas pessoas, né, do papel delas, saber lidar com essas nuances todas diferentes e respeitar a individualidade de cada pessoa dentro do time. Então, assim, não é só no olhar do negócio e negociar e saber traduzir a necessidade das pessoas daquele negócio. É a necessidade do time também. Com certeza, com certeza. O time como um todo, não só o indivíduo. Agora, aproveitando para falar de time, fala um pouco do teu time. Né? Como é que é essa estrutura de recrutamento e seleção aí dentro do grupo? Como é que funciona? Fala dessas pessoinhas aí maravilhosas que trabalham com você hoje. Eu sou suspeita para falar do time. Eu defendo, luto, enfim. Hoje nós temos uma estrutura de 20 pessoas no time de recrutamento, 20 pessoas. Espero que ele cresça. Espero que a empresa cresça, o time cresça, que essa equipe vire 30, 40, enfim. Hoje nós utilizamos agilidade dentro do nosso processo de recrutamento e seleção. Então, um time, sim, sério. Eu sou fã de tecnologia e das metodologias. Vou estudar mais ainda. Mas o time hoje é dividido por squads, nós temos verticais de negócios dentro da FCAMA, então cada squad fica especializada em atender cada uma dessas verticais, nós temos lideranças dentro desses times, então realmente a gente segue ali a estrutura de uma squad, e aí tem a atuação do comercial dentro dos nossos ritos e tudo mais, para a gente ter um alinhamento e gerar valor internamente, né, para a gente enquanto empresa e para os nossos clientes também. A gente vem se fortalecendo, acho que a gente vai cada vez mais seguir agora para uma fase de desenvolver o time e alavancar o nível, né, das pessoas que nós temos aqui, até para a carreira delas também dentro da empresa. E esse é um pouco da nossa estrutura. E aí também quero aproveitar, né, a oportunidade de compartilhar com vocês sobre a nossa página de carreira. Então, hoje falei que nós usamos um ATS, então todas as nossas oportunidades estão lá. Galera, entra na página de carreira, compartilha com um coleguinha. Quem é da F-Câmara, vamos chamar as pessoas, nós temos muitas vagas. E a gente espera vocês aqui conosco para virar um próximo sangue laranja. O Joel está aqui há muito mais tempo que eu. Pode falar do amor que ele tem por essa empresa, mas eu acho que ninguém que entrou aqui se arrependeu. Eu vou pedir para colocarem aqui no post o link da página de carreira, mas se você quiser falar aqui também, para o pessoal. Não sei de cabeça aqui, ó. Vou dar esse fora. Eu acabei não fazendo uma colinha, mas depois a gente coloca o link para vocês entrarem. Mas no próprio site da F-Câmara tem um link, no LinkedIn tem um link que direciona para a página de carreira. O LinkedIn é uma outra forma, nós compartilhamos todas as nossas oportunidades lá. Então tem essas formas de vocês conseguirem identificar essas oportunidades e se tornar um sangue laranja também. E vale a pena seguir as Tech Recruiters no LinkedIn? Ah, super. Eu sou suspeita para falar, gente. Segue, curte, compartilha. Foi o pacote completo já. E para a gente saber, sempre tiver mais atualizados mesmo, é na página de carreira ou tem mais algum conteúdo que se o pessoal te seguir consegue ter talvez um vislumbre de alguma coisa que está por vir, alguma coisa no LinkedIn? Todas as vagas estão na página de carreira e todas elas nós também compartilhamos no LinkedIn. Então, hoje, se as pessoas têm um fácil acesso ao LinkedIn, pode ir no LinkedIn que as informações vão estar atualizadas em tempo real. O que eu posso dizer, né? Que eu estou com tanto tempo de casa. Gente, eu comecei há 8 anos atrás, né? Comecei como desenvolvedor. Hoje eu sou um dos sócios do grupo, assim. Então, tem oportunidade de crescimento? Tem oportunidade de crescimento. Hoje eu sou um dos sócios da empresa. É a empresa perfeita? Não é. Não gosto de mentir aqui para ninguém. Eu acho que assim, a gente, como eu sempre falo também, é cheio de problemas, mas isso por si só não é um problema para mim, porque eu acho que o pior seria se a gente se achasse perfeito e aí a gente nunca teria espaço para evoluir, para aprender, sempre se acharia, o gás da coca e estaria perdendo cada vez mais espaço. Então, se eu acho que a gente está crescendo, se a gente está se tornando o que está se tornando, é porque a gente sabe que a gente tem muito ainda que melhorar e a gente está
trabalhando nisso. A cara de cansado é um pouco isso, inclusive. Mas você sabe, João, eu acho que algo que cada vez me apaixona mais é que a gente tem clareza que nós não somos perfeitos, mas a gente tem vontade de avançar. E eu falo que a gente pega cada pedra que a gente tem no nosso caminho e vai construindo alguma coisa com ela, sabe? A gente não coloca ela do lado e nem esquece. Então a gente olha para aquela situação e fala, cara, o que a gente pode construir daqui? Concordo plenamente. E aproveito, inclusive, a deixa para dizer, cara, fica à vontade, o espaço é teu e manda a tua mensagem para quem está ouvindo, talvez para as recrutadoras, para os desenvolvedores, talvez para todo mundo aí que esteja ouvindo. Né? Meu muito obrigado por ter aberto esse espaço para conversar com a gente hoje. E a palavra é sua. Gente, uma coisa que eu falo muito para as pessoas é assim: acreditem em vocês, na capacidade de vocês, não tenha medo de ousar e ser quem você é. Eu ouvi uma palavra me falaram, né? O Joel é uma pessoa autêntica e eu também sou. E o que eu falo pro time aqui, né? Câmera, a gente pode ser o que a gente é, de fato. A gente não precisa criar uma persona. E eu, como uma pessoa especialista em pessoas, falo que essa autenticidade gera profissionais mais empoderados, mais autoconfiantes, suficiente. E eu quero ver as pessoas aqui, pessoas que têm um interesse, que se identificam com isso, que venham para cá trabalhar com a gente, porque tem espaço para todo mundo e para as pessoas mostrarem quem de fato elas são, independente de julgamento. Então, acho que o Joel pode complementar, mas essa para mim, esse pensamento aqui na Câmara, assim, tem uma identificação muito grande, muito forte com isso. Eu não tenho mais nada bonito para complementar nesse sentido, mas eu acho que eu posso dar um dado que demonstra esse sentimento em ações de verdade. Você não forma e não cria 5 CTOs dentro do grupo ao longo desses 8 anos se você não tiver tudo isso que a Carla falou dentro do grupo. Então, se a gente conseguir formar 5 CTOs hoje novos dentro do grupo, é porque a gente tem alguma coisa de diferenciada. E tantos, nem vou falar de quantos tech leaders, porque eu já parei de contar já. E eu sei que a gente já passou mais de 500 pessoas formadas. Então, a gente tem uma coisinha ou outra que pode ajudar na tua carreira. É isso. Joel, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Gente, minha primeira vez, fiquei nervosa e tá tudo bem. Contem comigo porque vocês precisarem, meu LinkedIn, Carla Moura, me acionem lá, podem me conectar, se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, se eu não conseguir ajudar na hora, direciono para alguém que vai conseguir ajudar, mas contem com a gente. Contem com a gente e, pessoal, a melhor pessoa para você, principalmente, que está transicionando de carreira, para você que não sabe por que você está sendo contratado, não foi contratado ainda, que está procurando a sua primeira oportunidade, a melhor pessoa que você tem para seguir é a Carla Moura e toda a equipe dela. Se você ficou com dúvida, se você tem alguma coisa que você queira tirar dúvida com ela, por favor, ela está super acessível, sempre foi, assim como eu, o LinkedIn, a gente pode demorar para responder, a gente responde às vezes, mas a gente está super acessível aí, pessoal. O maior interesse que você aí construa a sua carreira aqui dentro do grupo. Como a gente sempre fala para quem entra pelo nosso programa de formação, a gente não quer que você faça absolutamente nada pela gente. A gente quer que a gente faça tudo que você for fazer aqui dentro por você. E a gente vai ter a capacidade e o conhecimento de pegar essa energia que você está investindo em si mesmo e direcionar para alguma coisa que seja tão boa para a empresa como para você. Com isso, fica aqui meus agradecimentos, meu obrigado a Carla por participar comigo e principalmente por você que toda semana tolera esse velho barbudo enchendo a sua paciência. Mas espero que tenha valido do seu tempo mais essa vez, que tenha te trazido dicas que são importantes para o teu crescimento, para a tua carreira. E semana que vem a gente está de volta com aquele suquinho vitaminado de toda semana. Não esquece de compartilhar isso aqui, pessoal, com seus amigos, divulgar o podcast, porque com certeza tem uma palavra aqui que vai poder ajudar para quem está fazendo esse trabalho de migração, iniciando. E mais uma vez, meu muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!